Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui para adorar, louvar e engrandecer o santo nome do Senhor, não só num culto bonito como esse, onde estamos trazendo as nossas primícias ao Senhor, mas também podendo compartilhar um pouco da palavra dele para cada um de nós. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Pela manhã nós pudemos dar um spoiler, né? Essa palavra está na moda quando alguém fala alguma coisa de uma série, um filme antes do tempo, que nesta noite, se Deus assim permitisse, e estamos aqui para a honra e glória dele, falaríamos sobre primícias da perspectiva de um texto muito conhecido dos irmãos e irmãs, que foram ali as ofertas de Abel e Caim. Abra sua Bíblia então, meu irmão e minha irmã, dois textos que nós vamos ler, um no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo de número 4, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 4, versículos de 3 a 5. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que a de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Palavras do Senhor. Vá agora para o Novo Testamento, meu irmão. Carta de Hebreus, outro texto tão conhecido quanto, capítulo de número 11. Farei a leitura do versículo 4. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala palavras do Senhor. Amados, nesta noite nós vamos meditar sobre um tema essencial na vida de um cristão, que são as primícias. Conceito que transcende tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, representando uma entrega sincera e cheia de fé a Deus. Se pudéssemos então colocar um título para a mensagem desta noite, seria As Primícias, uma oferta de fé. Como já foi falado pela manhã, também agora à noite, quando nós falamos de primícias para o meu e o teu Deus, não estamos falando somente de valores financeiros ou de dinheiro, mas sobretudo da nossa disposição, e é o que nós vamos trabalhar nesta noite, do nosso coração e mente, ou melhor, coração e mente, do nosso relacionamento na presença de Deus, que também faz com que nós ofertemos ainda mais essas primícias, e de como tudo isso se dá no nosso contexto atual. E por fim fecharemos com Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, o teu Senhor e Salvador, como a primícia das primícias. Nosso objetivo então é compreender, meu irmão e minha irmã, a partir dos textos que lemos de Gênesis e Hebreus, como nossas ofertas refletem a nossa fé e relacionamento com Deus. Vamos explorar também os pensamentos de alguns teólogos e faremos também algumas correlações bíblicas. Primeiro ponto então que eu quero dividir com o irmão e a irmã é a natureza das ofertas, tanto de Caim quanto de Abel. No relato que nós vimos e lemos aqui em Gênesis, e que os irmãos conhecem muito bem, ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Contudo, meu irmão e minha irmã, essa diferença ela não está, ou essa distinção ela não está na materialidade da oferta, ou seja, não é a questão se foi com a gordura ou se foi o fruto, porque nos ambientes acadêmicos há essa certa concorrência, vamos dizer assim, que muitos pensam que a oferta de Caim foi rejeitada por conta de ele ter ofertado frutos e não o novilho ali, sacrifício, sangue derramado, como foi Abel. Não está nessa materialidade, mas está justamente na condição do coração de cada ofertante. Abel
trouxe então das primícias, do melhor que ele tinha, da atividade que ele exercia. Então a materialidade aqui não é questão de qual atividade é melhor ou não, mas Abel trouxe aquilo que havia de melhor da atividade que ele exercia. Quando lemos ou voltamos o texto, os olhos para o texto ali de Gênesis, vemos que no relato o autor diz que Caim pegou dos seus frutos. O entendimento que temos então é que de uma forma desordenada, desleixada ou de qualquer forma, ele pegou aquilo de primeiro que viu na frente e falou: vou levar lá para Deus. Ao passo que Abel fez justamente o contrário. Ele foi naquilo que ele tinha de melhor, e dentro do que ele tinha de melhor, ele ainda tirou aquele que ainda há de melhor. Ou seja, é o melhor do melhor. É o que nós temos ou precisamos oferecer ao nosso Deus. Entendemos então que Caim fez algo de uma forma mecânica, e devemos tomar cuidado, enquanto nos dias de hoje, da maneira com o qual nós nos relacionamos com o nosso Deus. Se de uma forma mecânica, se de uma forma assim, vou fazer oração, e quando a gente já faz aquela oração, a gente já está dormindo e se pega dormindo, ou se nós temos a intencionalidade de estar na presença de Deus, adorar a Deus e oferecer o que temos de melhor para Ele. A aceitação então de Deus, quanto à oferta de Abel, está ligada à intenção da devoção. Estamos fazendo de forma mecânica ou estamos fazendo com a intencionalidade que Deus exige de mim e de você? No comentário teológico de Gênesis, João Calvino vai dizer que ele vai enfatizar que a fé é o elemento essencial na aceitação da oferta de Abel. Ele explica que Deus rejeitou a oferta de Caim porque lhe faltava o espírito da verdadeira adoração. Cristo, mais à frente, na conversa ali com a mulher no poço, ele vai dizer que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando olhamos então a questão do coração e da intencionalidade, em Malaquias 1:8 podemos encontrar que Deus reprova ofertas imperfeitas, pois refletem desprezo por sua santidade. E em Provérbios 3:9 nós lemos pela manhã também que nós devemos honrar o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as nossas plantações. Já disse aqui algumas vezes, pastor e tantos outros que passaram por aqui, que o dia a dia do povo de Deus, o dia a dia dos hebreus tinha muito a ver ali com a terra, com a agricultura, com o cultivo e também com a pecuária. Por isso que vira e mexe nós temos acesso ou nos deparamos com esses termos. Trazendo para os dias de hoje, nós devemos entregar ao nosso Deus tudo o de melhor que temos. E como falamos pela manhã também, não é só a entrega material ou financeira, mas como também nós nos entregamos nas relações do dia a dia, em casa como marido, como esposa, como filho, como mãe, como empregado ou colaborador no trabalho, como líder, para aqueles que têm a possibilidade de liderar time em suas empresas, ou para quem tem empresas. Como que nós entregamos o dia a dia? E essa intencionalidade, meu irmão e minha irmã, ela é de todo dia. Ela não é como um portal onde num dado momento nós separamos uma meia hora, uma hora, um tempo do nosso dia e depois fazemos de qualquer forma todas as outras atividades. Devemos honrar o Senhor com todos os nossos recursos e os primeiros frutos de todas as nossas plantações, ou seja, tudo aquilo que Deus nos coloca nas mãos. Não sei se os irmãos têm às vezes esses questionamentos, mas comigo me passa algumas vezes dizendo: por que Deus concede determinadas coisas para mim? Por que nós temos acesso a determinadas coisas, se não também para ajudar aqueles que estão à nossa volta? Essa disponibilidade também que eu e você devemos ter quando falamos de um coração pronto, ávido
para agradar a Deus e oferecer as primícias daquilo que temos. Seguindo aqui então, voltando os nossos olhos para o texto de Hebreus, nós vamos ver então que Abel é um exemplo de fé nessas primícias. O sacrifício que ele fez, a entrega da primícia que ele fez no passado, foi tão forte e tão poderoso que ecoou gerações em gerações, a ponto de o escritor de Hebreus relembrar desse fato. É importante trazer isso aqui também, por quê? Porque aquilo que nós fazemos, mesmo, e nós falamos isso pela manhã também, mesmo que nós não vejamos esses frutos, a nossa ação, ela ecoa na vida daqueles que estão à nossa volta. O autor de Hebreus, então, aqui ele vai destacar a fé como o elemento que tornou a oferta de Abel superior à de Caim. Sua fé não apenas o justificou, mas também transformou sua oferta em testemunho perene. Abel, então, reconheceu que tudo que tinha provinha de Deus e, em gratidão, ofereceu o melhor. Podemos trazer à memória aqui que tudo estava muito recente e fresco quando a gente fala de Abel e Caim. Os pais, há poucos tempo atrás, tinham acabado de ser expulsos do paraíso. Toda aquela maravilha em que eles viviam já não era tanto assim, e eles tiveram então que cultivar e cuidar dos seus gados com o suor do seu rosto, ou seja, de uma forma que eles tinham que imprimir esforços. Talvez, se entrarmos numa meditação, ou como aquele desenho lá, O Fantástico Mundo de Bob, quando ele entrava naqueles momentos de transe, onde ele imaginava situações, Caim poderia estar, ou deveria estar bravo por estar naquelas condições, sendo que na cabeça dele, ele não tinha feito nada para estar naquelas condições. Mas Abel, independente da condição, que era a mesma de Caim, ele procura nessa oferta se reaproximar de Deus e prestar-lhe culto e verdadeira adoração. Então essa gratidão mostrava que Abel dizia assim: tudo que eu tenho, se tenho, é porque Deus me deu. Esse é o mesmo espírito que eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos ter nos nossos dias. Quer seja no muito ou no pouco, Deus nos dá a medida daquilo que podemos seguir, cuidar, que não nos fará tropeçar, mas nós devemos ter essa atitude de gratidão e oferecer o melhor que temos, mesmo que as condições para muitos podem parecer diversas. Me lembro de um vídeo que há muito tempo corria aí pela internet, me fugiu o nome, do professor que eu acho ele muito inteligente, mas já vou lembrar o nome dele, mas ele falava que enquanto ele era secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele foi visitar uma cidade muito simples, mas eles estavam inaugurando escolas lá, e aí ele entrou na casa de uma mulher muito simples, chão de terra batido, os talheres e os copos eram ali de alumínio. E aí o tema que ele trazia naquela mensagem ou naquele vídeo, Mário Sérgio Cortella, lembrei. Professor Mário Sérgio Cortella, ele trazia nesse vídeo o quê? Que nós devemos dar o melhor, independente da condição que tenhamos, até que tenhamos condições melhores para fazer ainda mais. Ou seja, na casa daquela mulher, embora o chão fosse de terra batida e os utensílios de alumínio, esse utensílio estava bem areado. A terra ou o chão de terra batida estava varrido, ou seja, ela mostrava cuidado e zelo pelo que ela tinha, independente das condições que ela tinha. O que eu quero dizer com isso, ou o que eu quero relembrando esse momento, muitas vezes nós também deixamos para depois, no sentido de que quando nós tivermos condições melhores, quando nós tivermos num outro patamar, é que a partir daí nós vamos levar as nossas primícias ao Senhor, ou vamos adorá-lo como Ele merece ser adorado. E a ideia é que nós o façamos hoje, com as nossas condições que temos, até que tenhamos condições melhores. Na sua dogmática, Karl Barth ele vai argumentar então que a fé é a base da verdadeira adoração, ressaltando que a verdadeira oferta deve nascer de uma relação de dependência e reconhecimento
da graça divina. Como já foi dito aqui nesta noite, pela presbítera Lilian, como já foi dito pela manhã também, se nós entregamos o melhor para o nosso Deus, é porque nós primeiramente fomos alcançados com o melhor de Deus para conosco e é a oferta de Cristo Jesus. Essa dependência que eu e você devemos ter de Cristo, de Deus, porque lá fora muitos, e a palavra de Deus diz, né, que muitos confiam em carros, cavalos, nós devemos confiar na força do nosso Deus. Romanos 12:1, outro texto conhecido, vai dizer que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E em 2 Coríntios 9:7, Paulo vai dizer ali à igreja que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Entregarmos as primícias ou fazermos o melhor para os todo o nosso dia, o dia a dia, para aqueles que estão à nossa volta e sobretudo para com o nosso Deus, deve ser algo prazeroso, algo que flui naturalmente do nosso coração e não algo penoso. Nossa fé também, meu irmão e minha irmã, deve nos levar a oferecer o melhor para Deus. Seja nosso tempo, nossos recursos, como Pedro cantou, nossos dons. O Senhor merece as primícias e não as sobras. Porque Deus nos concede os dons e talentos que temos. E cada um, por mais que olhe para o lado e fale, eu não tenho dom ou talento, algum tem pelo menos um. E nós devemos aplicar esses dons e esses talentos no altar, na casa de Deus e no nosso dia a dia. Ponto 3 e penúltimo, buscando o encerramento da nossa mensagem desta noite, amados. Nós também vamos analisar aqui, ou faz parte analisarmos o coração por detrás da oferta. A narrativa, então, de Caim e Abel também é um alerta sobre a inveja e a falta de arrependimento. A reação de Caim, a rejeição de sua oferta, revela um coração endurecido. E é interessante que, embora nós não lemos, mas os outros versículos que seguem o texto de Gênesis, o próprio Deus vai ao encontro de Caim, alertando ele, que se ele mudasse a intenção do coração, as ofertas dele também seriam aceitas. Ele não buscou então corrigir a sua atitude, quando dizemos ou analisando Caim, mas deixou dominar-se pela ira e pelo pecado. Agostinho de Hipona, em suas confissões, ele vai nos ensinar que Deus busca não o valor material, mas o valor espiritual da oferta. Ele afirma que as obras externas são vazias se não forem acompanhadas pelo amor e pela fé. E aí nós lembramos de algo que nós dissemos pela manhã, na verdade foi um comentário de uma das irmãs, quando lembrou daquela viúva que tinha apenas 2 moedas, e enquanto os outros, saduceus, fariseus, os publicanos derramavam as moedas ali no cofre, e pela quantidade de moedas fazia aquele barulho, como se, nossa, quanto ou quão grande é a oferta daqueles homens, aquela senhora que tinha apenas 2 moedas, foi no mesmo lugar e depositou essas moedas. E aí o ensinamento de Cristo Jesus para os discípulos foi, na visão de vocês, quem ofertou mais? Talvez aquelas duas moedas da viúva nem sequer fez barulho quando caiu no gasofilácio, ou no lugar da moeda. Mas o valor espiritual, o valor da entrega e o valor da confiança daquela senhora na dependência de Deus era tremenda, que aquilo que ela tinha, ela entregou tudo, não reteve nada. Por isso que, quando temos amor e fé, as nossas obras sim são repletas, são cheias, mas quando não há amor e fé, elas podem e são totalmente vazias. 1 Samuel 16:7 vai dizer que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Tiago 1:20 vai dizer, pois a ira do homem não produz
a justiça de Deus. Nesse ponto, então, amados, nós somos chamados a examinar os nossos corações quando confrontados, reagimos com humildade ou nos endurecemos. A nossa fé é autêntica quando nos leva à transformação. E como foi dito pela manhã também, glórias a Deus por aqueles que podem e estão trazendo as suas primícias, mas em nenhum momento nós devemos nos achar melhores em detrimento daqueles que não tiveram as suas condições, porque cada um tem a sua condição. Enquanto irmãos e irmãs, enquanto membros de um único corpo de Cristo Jesus, nós devemos estar juntos. E para fechar, amados, Cristo, as primícias da redenção. Abel apontava para Cristo, que se tornou as primícias dos que dormem, como está escrito em 1 Coríntios 15, 20. Sua entrega perfeita nos desafia a viver em plena dependência de Deus. Assim como Abel ofereceu a melhor parte, meu irmão e minha irmã, Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. O Cordeiro sem mácula que tira o pecado do mundo, os pecados do mundo. Herman Bavinck vai dizer então e observar que Cristo é a realização plena do conceito das primícias. Ele explica que a ressurreição de Cristo é o início da nova criação, garantindo a redenção completa do povo de Deus. João 3,16, que nós lemos pela manhã, o maior ato de oferta vem do próprio Deus, que deu o seu Filho por nós. E em Hebreus 9,14, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz, limpando nossas consciências para servirmos a Deus. Por fim, meu irmão e minha irmã, assim como Cristo entregou a sua vida em nosso favor, somos chamados a entregar o nosso melhor para o nosso Senhor. Que as nossas ofertas sejam um reflexo de fé genuína, como a de Abel e de tantos outros heróis e heroínas da fé. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.